Nós vamos ler o capítulo 1 da carta que Paulo enviou aos Efésios. Uma mensagem revolucionária para a igreja do Senhor. O viver do corpo de Cristo. Nós vamos identificar nesse texto algo que precisamos estar cada vez mais atentos ao que o Senhor quer nos dizer. Efésios, no capítulo 1, ele diz assim. Achou? Gálatas, Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou segundo a concordância, segundo o seu desejo e sua vontade, para louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, aleluia, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro.
e por todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse texto de Efésios, meus irmãos, ele trata sobretudo da natureza da igreja do Senhor. E quando ele fala da natureza da igreja do Senhor, que nós, que pertencemos a este corpo do Senhor, temos um viver. Nós temos um viver característico do corpo de Cristo. Não é um viver qualquer. Não é um viver ditado por outro senão o cabeça, que é Jesus. E nesta noite, nesta hora, nossa reflexão diz respeito a esse viver no nosso cotidiano. Não há possibilidade, eu digo com tranquilidade, não há possibilidade de que a igreja represente aquilo que o Senhor tem para fazer aqui nessa terra, se não prestar atenção nesses comandos da palavra de Deus. Eu coloquei aqui algo para nós estarmos refletindo um pouco da história da igreja, que diz respeito à própria natureza da igreja. Desde o Império Romano até os dias de hoje, isso é uma realidade. O mundo, a partir de Pentecostes e Atos 2, nunca mais poderia ser o mesmo. Não há possibilidade para o mundo ser o mesmo após esse evento que nós temos registrado em Atos 2. O Espírito Santo derramado como um vento impetuoso sobre aqueles que estavam numa casa. Não seria limitado àquele espaço, não seria limitado àquele tempo, não seria restrito àquelas pessoas. É a palavra do Senhor que foi proferida para Joel, o profeta, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. E o que nós temos aqui evidenciado é que nesta carta aos Efésios, meus queridos, Paulo não está combatendo nenhuma heresia, não está tratando de nenhum caso especificamente, mas o que Paulo está fazendo aqui é um encorajamento à igreja do Senhor. Você pode observar que não há nenhum outro destino a esta carta aos irmãos. E esse primeiro capítulo denuncia coisas maravilhosas que dizem respeito à nossa vida, não só a partir do derramamento do Espírito ali no Império Romano, porque eis que o Espírito do Senhor ultrapassou aquele limite daquela casa e chegou até nós. Não há possibilidade do Espírito Santo ser contido ali naquele tempo. Ele chegou até nós. E se ele chegou até nós, esse propósito que nós temos visto aqui na palavra do Senhor, especialmente como estamos vendo aqui hoje, em Efésios, no capítulo 1, diz respeito à nossa vida. Diz respeito à nossa resposta à vida. E Paulo aqui não trata sobre fábulas ou fuga da realidade, irmãos. Ele não nos orienta a fugir da nossa realidade, do nosso dia a dia, das nossas frustrações, dos nossos desafios, das perdas que experimentamos ou dos ganhos. Ele não foge à realidade que está debaixo do sol, mas ele diz algumas coisas que são de suma importância, importantíssimo para nós vivermos a vida que o Senhor tem para o corpo do Senhor, que é a igreja. A mensagem denuncia que a natureza do corpo do Senhor guarda algumas peculiaridades fundamentais no enfrentamento dos desafios da nossa vida aqui na terra. E isso não é de hoje.
Essa conversa que nós temos em Efésios, nós podemos perceber a conduta do próprio Deus em outros tempos históricos. Eu trago para vocês a realidade do Egito. Eu gostaria que você atentasse, enquanto você tem sido encontrado num momento difícil da vida, num momento de dificuldade, quais são as respostas esperadas do corpo de Cristo? Porque se você está em Cristo, você tem que ter esse entendimento do corpo, da natureza, dos fundamentos que pertencem a esse corpo. O que é espiritualmente natural para o corpo. E a realidade do Egito, o Senhor chama Moisés, o povo que estava sendo escravizado, massacrado no Egito, e ele chama Moisés e diz: eu vi a aflição e eu conheço o sofrimento do meu povo. Isso já deve endereçar aos nossos corações essa verdade. Jamais o Senhor vai deixar de estar atento ao seu sofrimento, à sua dor. Na verdade, as respostas que nós vamos dar à vida quando estamos nesse tipo de enfrentamento é que vai ser todo o diferencial. Porque o mundo que nos cerca está atento às nossas respostas. Esta noite é isso que eu quero tratar com a igreja. Como nós estamos respondendo às adversidades. Porque foi o que aconteceu, por exemplo, ali no Egito. Vi a aflição e conheço o sofrimento do meu povo que está no Egito. A palavra de Deus diz que o Senhor ouviu o clamor. E ele disse para Moisés: eu vou livrar o meu povo das mãos dos egípcios. Isso é maravilhoso. E não só livrar o meu povo das mãos dos egípcios, eu vou levá-los para uma terra boa, ampla, que mana leite e mel. Interessante que muitas vezes, fugindo, ou negando, ou não vislumbrando, ou não entendendo, ou impactado por a nossa realidade do dia a dia, a gente faz como o povo. Diz a Bíblia que o povo, quando se viu encurralado por Faraó, naquela saída lá do Egito, o povo clamou ao Senhor, e reclamou com Moisés. É nós. A gente faz assim, irmãos. A gente está aqui nessa noite louvando ao Senhor, mas amanhã, na primeira tempestade, nós temos que ter cuidado, porque esse povo que clama pelo nome do Senhor, tem que responder à vida de uma forma diferenciada. E no caso, eles reclamaram e disseram: olha, Moisés, tinham clamado ao Senhor, não seria melhor a gente morrer lá no Egito mesmo? Lá tinha cemitério, lá tinha sepulcro. Você nos traz aqui para o deserto para morrer aqui? Seria melhor ficar por lá, era melhor servir ao Egito. Irmãos, essa é a realidade do ser humano, não é só do povo hebreu naquele tempo. Quantas vezes você sente saudade do Egito? Eu tinha menos problemas, conhecer Jesus, puxa vida, porque começa aquela briga, aquela luta da carne contra o espírito, e muitas vezes a gente parece que está meio que cansado da batalha, não é verdade? Moisés então disse: olha, não temais, aquietai-vos. Hoje nós vivemos o tempo da inquietação emocional. Os estudiosos já estão detectando, as estatísticas estão denunciando o tempo de gente emocionalmente doente. Todas as vezes que nós estivermos no enfrentamento,
com um coração repleto dessa verdade que está contido aqui em Efésios, que nós vamos desdobrar melhor o que está contido aqui, que às vezes a gente lê e passa, a gente tem mais uma reunião, mais um período, vai embora para casa e esquece essas coisas, que nesta noite o Senhor te dê uma experiência, para você guardar no seu coração, no tempo da sua guerra, para você responder no nível que Deus tem para você responder. Não tema, aquietai-vos. Você já fez tudo que você pôde fazer? Você já fez a parte que caberia? Você economizou, você procurou um emprego, você mandou um currículo, você tratou face a face, você tratou com quem deveria tratar, ou você deixou a desejar? Porque o expediente de Deus e do Espírito Santo, ouves a sua voz, e o Espírito Santo vai conduzir aqueles que são dele. Gente, eu estou falando do corpo de Cristo, não é de qualquer instituição, é gente lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, gente com quem Deus fala através do Espírito Santo. Basta de inquietação, diga um basta para a sua vida. Não dá para viver assim, não dá, porque os holofotes do mundo estão procurando uma resposta de Deus, e você é a proposta de Deus. Olha aqui para mim, você é a proposta de Deus, é através da sua vida, corpo de Cristo. O que é isso, corpo de Cristo? Olha a seriedade, irmãos, olha o vínculo que nós temos, que estão em Cristo, que estamos em Cristo, olha a responsabilidade, não brinca com isso, não brinca com isso. O Deus Santo enviou o seu Filho para o resgate e fez com que você fosse a habitação do Espírito Santo. Jesus o cabeça, você é o corpo. Olha o alinhamento que Deus fez com a sua igreja. Ele quer que nós demos uma resposta à altura. Ele quer que a igreja continue revolucionando até os confins da terra. Não chegamos ainda aos confins da terra. Não, enquanto estiver um coração sedento, enquanto estiver uma vida caída, nós temos uma função, nós temos um encargo, mas nós temos que levar a mensagem que está apregoada para a igreja do Senhor. Aquietai-vos. Nós estamos vivendo a geração dos inquietos, e pasmem, vocês sabem que é principalmente uma juventude inquieta. E eu não quero discorrer e tratar aqui acerca dos motivos, da onde vem isso, porque você sabe que é a rede social, você sabe que você está recebendo uma notícia que você não pode fazer absolutamente nada, mas você recebe e assimila aquilo, e aquilo te dá pânico, aquilo te dá medo, aquilo te dá frustração, e muitas vezes você sai de casa entristecido por algo que aconteceu em qualquer parte deste mundo, mas você já é ministrado, ministração, para você ficar inquieto, para você não ter a paz que o Senhor tem para a sua vida. Você já sai preocupado. Aquietai-vos. Faraó está vendo aí seus carros, seus cavaleiros, e ele diz mais: e veja, presencie. Gente, a igreja do Senhor é testemunha do livramento do Senhor. Nós temos que ser estas testemunhas e ter esta convicção. Vede a salvação do Senhor. Por quê? Por que a salvação do Senhor? Porque, meu amigo, você não pode ficar ansioso, porque Ele peleja por nós. Parece simples, mas por que a gente não atenta para isso? Qual é a sua peleja? Qual é a sua luta? Qual é o seu desafio? Ele peleja por nós. O conselho dele: não fiqueis ansiosos por absolutamente nada. Parece que a gente tem 30 anos, 40 anos que a gente ouve isso, mas não toma posse disso. Isso não se assenta no nosso coração de forma definitiva. A gente pega e larga, não em nome do Senhor. O corpo de Cristo tem que dar uma resposta. Você é o corpo de Cristo e eu também.
E que segredo? Aquietar, porque Ele peleja. A realidade de todos os tempos. Então essa é a realidade do povo de Deus, aqui no tempo lá do Egito. Isso não é diferente. Enquanto o ser humano estiver debaixo do sol, ele vai enfrentar desafios, ele vai enfrentar as tribulações que estão aí nesta vida. São aflições, são sofrimentos. Então clamamos. Desertos e inquietações, então clamamos. E muitas vezes reclamamos. O certo. Eu não sei se você tem conseguido descansar. Qual é a sua frustração hoje, aqui, neste tempo, neste lugar? É o seu marido, é o seu filho, é lá no seu trabalho, você foi preterido, você está passando por uma situação constrangedora, está maior do que você. Saiba, o Senhor peleja por ti, basta que você atente. Quem você é, irmãos, quem nós somos, a quem pertencemos, o que aconteceu comigo, o que aconteceu contigo, é algo que tem que fazer toda a diferença. Toda a diferença. A mensagem deste primeiro capítulo de Efésios denuncia algo maravilhoso. Eu anotei aqui para a igreja do Senhor: temos sobre nós a bênção de Deus numa dimensão espiritual. Escute aqui em nome do Senhor, não despreze isso, não despreze isso. Aqueles que têm desprezado isso, não têm discernido o que é a luta espiritual. A nossa luta é na dimensão espiritual. A nossa luta é na dimensão espiritual. As potestades, o ambiente que é aparentemente invisível, mas é mais real do que possamos imaginar. E neste momento está militando, pessoas estão sendo ceifadas, pessoas estão sendo deprimidas, pessoas estão tirando a própria vida por conta desse ambiente espiritual. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, a igreja de Deus é um levante contra isso. A igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo, só assim poderemos discernir a realidade desta vida. Não está nada fácil. É na dimensão espiritual que as nossas verdadeiras batalhas contra o mal, elas serão realizadas. Lá, entretanto, lá estaremos em Cristo e a vitória é certa. É na dimensão espiritual que as coisas vão acontecer. Sabe por quê? Preste atenção num detalhe muito importante. Antes da sua tribulação, antes da sua frustração, antes da sua perda, antes da fundação do mundo, o Senhor te escolheu. A sua tribulação já encontrou você escolhido. Aleluia! O amargor da vida já encontrou alguém que foi escolhido antes da fundação do mundo. Explica isso. Você entende que isso nos leva à razoabilidade e à lógica de que nós não podemos estar por conta daquilo que possa nos atingir, porque existe algo de Deus que está nos guardando, se nós confiarmos, se nós enxergarmos o que significa isso. Ele nos ofereceu redenção. Você saboreia o que foi a sua redenção? Resgate, libertação da escravidão. Isso é redenção. Corpo de Cristo é um povo remido, resgatado. Você vive nessa experiência, você vive nessa expectativa da sua vida. Eu sou resgatado. A ideia de pressentimento do Senhor. Você pertence ao Senhor, e pelo sangue de Jesus
é que nós somos resgatados, e a remissão pela graça, o favor imerecido, ou seja, é o perdão da dívida, o perdão da culpa, é o cancelamento da pena de morte que estava sendo imputada a nós pelo pecado. Gente, isso é extraordinário. Quem vive nessa expectativa e nessa consciência de que houve redenção e remissão, libertação, resgate, Ele te alcançou, aleluia, Ele te alcançou, e Ele cancelou tudo aquilo que havia contra a sua vida, contra a sua existência. Está cancelada a pena de morte, bendito seja o nome do Senhor, está cancelado, amigo. Eu quero saber se nós temos vivido nesta alegria. Isso vai fazer uma diferença enorme. Essa geração da igreja do Senhor não pode abrir mão do que o Senhor nos tem destinado. É isso aqui. O Senhor tem destinado a sua igreja algo que nós não podemos estar alheios. Você tem um tesouro na sua vida disponível para você, e muitas vezes a gente não está atento a saber nossa vida em Cristo. 4 realidades que o texto de Efésios, como eu disse, é uma mensagem que não trata de heresia, que não trata de problema, mas ele trata da natureza da igreja. Quem você é, corpo de Cristo. Quem você é neste mundo tenebroso. Toma ciência de quem você é. Respira e olha para o seu Redentor, quem te resgatou. Não permita a acusação leviana contra a sua alma. Não permita. Não permita. Deus é aquele que te levanta. Na sua realidade, é aquele que te restaura. Você que ama o Senhor, porque o cair é do homem, mas aqueles que amam o Senhor serão fortalecidos e levantados, quantas vezes for necessário, porque o Senhor é aquele que te alimenta, o Senhor é aquele que te conhece, e o Senhor já te resgatou. Temos os nossos problemas. Temos os nossos problemas, e a nossa vida em Cristo, em primeiro lugar, há sobre a nossa vida a cobertura da bondade de Deus. Os versos 3 ao 8 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso significa que você e eu somos destinatários da bondade de Deus. Eu não estou falando aqui de juízo, não estou falando aqui de morte. A igreja do Senhor, ela é acolhida pela bondade do Senhor, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, você tem que tomar posse disso. Não recebo acusação, amigo. Por quê? Porque está sobre mim a bondade do Senhor. Eu sou corpo. É que faz toda a diferença, você é corpo. Estou falando para a igreja do Senhor, a palavra aqui de Efésios é para a igreja do Senhor. É um momento de nós nos levantarmos, sair dessa inércia e vivermos uma vida dentro daquilo que o Senhor tem proposto para nós. Às vezes parece que Deus está
em silêncio. Mas diz Deus, o Senhor está construindo algo, porque a bondade dele está sobre nós, a bondade dele estará sempre sobre nós. Tem algo bom em nosso favor acontecendo nas regiões celestiais, você crê nisso? Tem algo agora, nesse momento, nesse instante, acontecendo em seu favor, lá nas regiões celestiais. Se você crê nisso, Senhor, eu creio. Na minha casa, que visita o meu filho, que visita o meu marido, que visita o meu local de trabalho, o Senhor está visitando espiritualmente, há demandas que o Senhor está pelejando por ti, em nome de Jesus, toma posse disso. Não vai cheio de preocupação, pesaroso, entristecido, alegra-te no Senhor, porque Ele é aquele que pelejará por ti, Ele pelejará por ti. Está acontecendo agora em nome do Senhor, nas regiões celestiais. Eu creio em nome de Jesus, você deve crer em nome do Senhor. Na sua realidade, às vezes, a perda pode ser livramento, a frustração pode ser tratamento. Por isso que essa igreja que está sendo citada aí em Efésios, esse expediente que é abençoada e é coberta pela bondade do Senhor, sabe que há num mistério de Deus, algo acontecendo para o seu benefício. Há momentos que Deus diz sim, há momentos que Deus diz não, mas simplesmente saiba que a bondade do Senhor está sobre ti. Em segundo lugar, nossa vida em Cristo é destinada ao louvor da glória de Deus. Nossa vida em Cristo, igreja, corpo, aonde quer que você esteja, aonde quer que você esteja, aonde os seus pés chegarem, tenha consciência de que a sua existência é para o louvor da glória de Deus. Se isso estiver acontecendo, você vai saber o que falar. Se isso estiver acontecendo, você vai saber o que você pode aceitar e o que você não pode aceitar. Se isso estiver acontecendo, você vai se desviar do caminho do mal. Se isso estiver acontecendo, você vai acolher aquele que Deus mandou você acolher, porque você vai ouvir a voz do Espírito, e tudo repercutirá na sua vida, para a glória de Deus. Aleluia. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. E aí, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Aleluia. Você não precisa esperar por mais ninguém, por governos, por homens, por familiares. Em última instância, não estou desmerecendo nada disso, mas só esperamos que virá do Senhor. Tem coisas que seu pai não vai poder te dar, tem coisas que o irmão que te ama muito não vai poder te autorizar, te conceder. Tem coisas que você não vai poder fazer por alguém que você ama muito. Eu já tentei fazer coisas pelos meus filhos que eu amo demais, eu não tive condições emocionais de fazer. Eu já contei isso aqui. Quando o filho precisava muito de um alento, de uma resposta, e eu fui ao psicólogo, falar: meu filho precisa disso e disso e disso e disso. E a psicóloga, sabiamente usada por Deus, falou: e o que você tem a ver com isso? Eu já disse isso para vocês.
eu desabei. Não lembro de ter chorado de forma tão compulsiva, porque eu não poderia ajudar o meu filho, porque ele tinha que esperar no Senhor. Não espera não, filho. O irmão vai atrasar, o irmão vai esquecer, o irmão vai se esquecer. Ô irmão, lembrou de mim, do que eu te pedi? Se esqueci. Mas o Senhor não dorme. Ele jamais deixará de pelejar por ti. A nossa vida é destinada para o louvor da glória de Deus. É a mente de Cristo. Somente através da mente de Cristo que nós vamos desvendar alguns mistérios da nossa vida. O clique. Não tem? Tem horas que você está meio que perdido, mas o Senhor, no ambiente da sua vida que Ele comanda, Ele vai fazer assim, ó. Opa! Eu estava indo para o caminho errado, na direção errada. Eu estava indo na direção da iniquidade, de forma apressada, mas o Senhor foi. Ouve-se a sua voz. Em terceiro lugar, nossa vida em Cristo deve ser cheia do Espírito Santo. Gente, não é conversa para boi dormir, não é conversa para enrolar, não é conversa para a gente falar aqui simplesmente teoricamente dizer. Eu vou te falar uma coisa, amado. Guarde no seu coração. Só vai ser maior do que algo que está dominando você a abundância do Espírito Santo na sua vida, para fazer suplantar, porque a nossa carne deseja coisas que às vezes nós não vamos poder controlar. Estou falando isso quando o homem é encontrado adulterando, quando o homem é encontrado se drogando, quando o homem é encontrado mentindo, quando o homem é encontrado, um homem de forma geral, genericamente falando. Vamos combinar, vamos ser realistas, nós somos tentados, a nossa carne almeja coisas. Somente a abundância do Espírito Santo vai impedir que você consiga o que a sua carne está almejando. Escute isso, que o Senhor está falando para ti, porque está falando também para mim. A abundância do Espírito Santo vai fazer com que você retroaja. Não podemos servir ao Senhor pela metade. A Bíblia fala dos reis que não foram fiéis. A alegria do Espírito Santo, ela é completa na sua vida, quando você enfrenta o desejo da carne e diz: não, Senhor, está difícil. Ninguém está falando aqui que é coisa fácil, mas eu estou dizendo que há momentos da vida em que pensamos em voltar, retornar, regredir, e haverá necessidade de você buscar estar cheio do Espírito Santo para vencer o que você na carne não consegue vencer mais. Você está me entendendo? O que o Espírito Santo está dizendo nesta noite para a sua igreja, essa igreja que precisa testemunhar algo do céu, porque o cabeça que conduz essa igreja é o Senhor, e Ele pagou um alto preço para que haja saúde no corpo, mas esse corpo precisa urgentemente ouvir a voz do Espírito. Senhor, está difícil. Busque estar cheio do Espírito Santo. Ouve-se a sua voz. O vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe para onde vem, mas ouve-se a sua voz. O que o Senhor quer liberar aqui nesta noite, é nesta noite. Não é só para você,
Deus está usando o irmão, não, é nessa noite. O Senhor me permitiu estar aqui nessa noite. Está de vermelho ali, para dizer sabe o que para você? Você tem que voltar a ter a sensibilidade daquele que busca estar cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que estão já insensíveis, tem pessoas que já estão endurecidas, tem pessoas que já não abrem mão de fazer aquilo que a carne tem desejado. Sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, que tem sido apregoado através das famílias, através de um louvor. A sua sensibilidade aguçada no Espírito Santo. Você vai ouvir às vezes um louvor a Deus. Teve uma mulher viciada no crack que foi liberta. Eu já contei isso aqui também, porque ela deixou o Espírito Santo falar com ela através de adoração e de louvores ao Senhor. E aí não é um macete, mas no momento em que você estiver em tribulação, se você, no lugar de reclamar, se você chegar e dizer: Senhor, bendito seja o teu nome, e coloca no seu lábio um louvor, e enfrenta com adoração, e você vai ver o que vai acontecer na sua existência. O Senhor quer te tornar mais sensível. Nós estamos às vezes muito apáticos. Essa igreja que vai revolucionar esse tempo é a igreja sensível à voz do Espírito. É a igreja sensível quando o Espírito Santo fala, ela obedece e vai lá e tem certeza, foi o Espírito Santo que falou comigo. E por fim, nossa vida em Cristo é a manifestação do poder de Deus. A nossa vida em Cristo é a manifestação do poder de Deus. Por isso também eu, no verso 15 em diante, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção a vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Poder de Deus manifesto, irmãos, na nossa mente, para discernir questões que muitas vezes chegam maquiadas para nós. Tem muita gente engolindo o que é indegustável para a igreja do Senhor. Tem muita exposição e pouco aconchego. Tem muita denúncia e pouco tratamento. Tem muito palco e pouco quarto de oração. Consciência da redenção e justificação contra todo principado e potestade, esse é o poder de Deus. Sabedoria e esperança é o poder que tem todas as coisas sobre o seu domínio. Essa igreja está saltitante de alegria no meio desse turbilhão de confusão. Se a palavra for o nosso referencial, a proposta de Deus para a igreja dele é que essa igreja continue sendo revolucionária. A proposta de Deus para a sua igreja, como o corpo de Cristo, é para que ela viva na alegria do Senhor, que é algo misterioso para aqueles que não conhecem o sabor do Espírito Santo fazendo uma obra na nossa existência.
Nada nos atingirá, nada nos atingirá sem a permissão do Senhor. Você crê nisso? O mundo necessita, irmãos, de conhecer a igreja que vive essa verdade de Éfeso. No primeiro capítulo, você imagina se a gente for aprofundar isso aqui. O mundo necessita saber sobre o que a fé em Jesus faz na vida humana. O verso 15 diz: tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor aos santos. A igreja precisa apresentar o seu caráter, a sua natureza que vem de Deus e não de sabedoria humana. O mundo precisa de novo ser impactado todos os dias. Eu e você somos parte disso. Nós somos chamados, recolhidos ao Senhor em Cristo, lavados e remidos para apresentar ao mundo algo que o mundo não conhece. Mas para isso, essa igreja tem que estar com um semblante de vitória. Para isso, essa igreja tem que estar cheia do Espírito Santo. Mas para isso, essa igreja tem que crer que vai impor as mãos e o endemoniado vai ser liberto, que Deus pode curar. E se Deus não curou, Ele continua sendo Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força para mantermos em pé e seguindo em frente. Essa é a igreja que o mundo precisa ver. A igreja que tem um pacto absoluto com o Senhor, e só com o Senhor e com a sua palavra. Não é um povo fragilizado, com medo de dizer aquilo que Deus mandou falar. Assim diz o Senhor. É isso. Eu ontem recebi a visita do meu irmão, obrigado, e da minha cunhada. Nós tivemos bons momentos falando dos benefícios do Senhor na nossa família. O Eudoni e a Neia, os dois filhos já casados. Eu tenho 2 filhos casados e um espera em Deus que se cumpra a vontade do Senhor na vida dele. Em nome de Jesus, amém. Recebemos. E nós estávamos compartilhando. Eu tenho certeza, se você que está aqui e que está na presença do Senhor, sentar na sala, que é muito difícil, não sei se você tem conseguido, né? Reunir a família ali na sala, todo mundo, e bater um papo sobre os benefícios do Senhor. Eu quero desafiar você, sem que seja no grupo familiar, senta com o pai, com a mãe, com o irmão, senta com quem for da sua casa, e compartilhe os feitos do Senhor na sua vida. Que delícia! E aí eu estava conversando com meu irmão e com a minha cunhada sobre a nossa vida na juventude, o que aconteceu, os nossos desafios, a inimizade que se criou por conta dos desencontros e da maldade do coração entre eu e o meu pai, que talvez alguns aqui não saibam, já devo ter falado aqui para os irmãos, mas no final nós contemplamos e nos alegramos, porque quando chegou o Espírito Santo, quando Jesus entrou e fez morada, aí nós compartilhamos dos feitos do Senhor na vida da gente. Eu quero te dar um conselho: no lugar de ficar reclamando da vida, comece a lembrar dos feitos do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor ainda tem algo a fazer para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos. O Senhor não desistiu da sua descendência, nem da sua ascendência, se ainda existir. E foi um momento tão delicioso, eu contando e ele também dos feitos do Senhor. Isso é um desdobramento desse Pentecostes, que o livro, ou a carta aos Efésios, no primeiro capítulo, falou para a igreja, foi expediente do Senhor, e é algo que o Senhor quer para a sua igreja. Olha, gente,
Não é com conversa fiada. Esse mundo, para receber a verdade do Senhor, precisa que a igreja viva esta verdade intensamente. Intensamente. Em nome de Jesus.